no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Senhor Jesus, tu sabes que dentro de mim não existe ânimo para encontros em teu nome sem a tua presença, para falação em teu nome sem o teu espírito, para discursos do Evangelho sem boa nova, para aprendizados de informações que não formam nada. Tu sabes que meu coração não tem mais nem um pingo de disposição para nada disso, nem para encontros como esse, que não gerem nada, nem para passeios turísticos como esse aqui pode se tornar, se não produzir coisa nenhuma, nem para olhares estudados e observadores e distantes, fáceis, óbvios e ululantemente descarados na sua disfarçatez, como às vezes a gente vai se acostumando a desenvolver dentro de nós. E tu sabes que meu coração não aguenta mais. Eu estou aqui, diante de ti, por causa de ti, só por causa de ti, só por causa do Evangelho, porque eu não preciso nem da distração de encontro com gente. É a tua palavra que importa, é o teu espírito que importa. É esse tempo, é esta hora, é esta chance, é esta ocasião, é esta geração, é este combate, é este momento radical da história e da experiência humana, e é o teu amor que nos move e que particularmente me motiva com exclusividade a estar aqui. Por isso, sem enganar os meus irmãos, nem a mim mesmo, nem a ti, nem a ninguém, eu quero pedir que tu não deixes que a gente tenha vindo passear aqui nesse lugar distante. Que algo de fato novo do teu espírito nos alcance. Porque não há esse tempo, a hora é grave. Pelo amor do teu nome. Mesmo aquele que tenta se imbecilizar para fugir da verdade,
Eu quero pedir que o teu Espírito nos espanque com o amor da tua graça, mas nos acorde para ti. É o que eu te peço que seja feito em mim, em cada um dos meus irmãos, em cada um daqueles que nos veem à distância também pela televisão, ou são alcançados por qualquer outro modo ou meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. O Salmo 32 poderia ser chamado por nós como o Salmo Romanos do livro de Salmos, ou mesmo ele poderia ser pensado como um dos conteúdos mais densos daquilo que Paulo viria posteriormente a escrever, a produzir, a expor e a ensinar em todas as suas cartas, mas muito especialmente na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, inclusive no capítulo 4, a base, o pressuposto sobre o qual ele ergue, ele constrói tudo que ele vem a dizer depois, é o Salmo 32, versos 1 e 2. Ele tinha iniciado afirmando que não se envergonhava do Evangelho, porque era poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E aí, no capítulo 1, do verso 16 em diante, ele descreve o mundo romano, ao qual aquela epístola estava sendo originalmente destinada. E fala daquele espírito de dissolução, de dissolvência mental, emocional, afetiva, de caráter, de amor, de significação, de verdade, que havia sido esboroado, estava em estado de liquefação, de dissolução, de perda de solução total na sociedade romana. E ele descreve, do verso 16 em diante, como aquela construção filosófica, ideológica, cultural, política, como aquela visão da existência tinha produzido uma sociedade onde os indivíduos estavam em estado de dissolvência, desenvolvendo uma atitude e um estado mental reprovável, andando em rota de colisão frontal contra a verdade. Aí ele inicia o capítulo 2, indo para o outro polo, para o outro extremo, na visão e na percepção dele, que eram os judeus. Se de um lado os romanos habitavam o polo da dissolução explícita e ideológica e hedônica, de um outro lado, os judeus eram antidionísicos. Eram aqueles indivíduos anti-alegria, anti-distração, anti qualquer coisa que fosse expressão de liberdade, de folguedo humano. Eles haviam se aferrado à lei, às suas éticas e aos subprodutos daquele desenvolvimento moral e haviam se tornado pessoas absolutamente insuportáveis. A ponto de que Paulo cita o Velho Testamento dizendo que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa dos judeus, por causa daqueles que, em se dizendo povo de Deus, viviam uma existência tão antitética do ponto de vista de Deus em relação ao fato de que eles eram a própria expressão do juízo, do julgamento, do desamor, da atitude de superioridade, de preconceito e de todas essas coisas às quais Deus igualmente abomina.
Se de um lado existe a abominação da dissolução assumida, deliberada, de um outro lado, no outro polo, essa existência humana que se bipolariza e se radicaliza assim, e que tem nos judeus essa manifestação antiga, desse vigor, a ponto de que em Romanos, no capítulo 10, Paulo diz, porque irmãos, eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Então, Paulo os descreve e diz que eles são aqueles que são contra a idolatria, mas havendo uma chance de roubar alguém no templo, eles não se furtavam a fazê-lo. Eles eram contra todas as exterioridades e materialidades perversas, mas do lado de dentro, embora aqui, nas externalidades, o discurso fosse todo de retidão e a oferta fosse para que eles se tornassem guias de cegos, interiormente Paulo diz que eles eram, à semelhança do que Jesus dissera, sepulturas invisíveis. Aí ele abandona os judeus e fala de um grupo que ninguém considerava, que eram os gentios que não têm lei, nem eram os romanos, com a suposta consciência romana de mundo, de império, de filosofia, de domínio, de projeto de controle, nem os judeus, com Moisés, com o Monte Sinai, com os profetas, com a sabedoria, com a suposição da representação da consciência de Deus na terra. Mas os pagãos, sem geografia, sem nome, distantes, quase não mapeados e desconhecidos. Mas Paulo diz, estes demonstram guardar, conhecendo ou não conhecendo leis humanas ou divinas, demonstram guardar a norma da lei no seu coração. Demonstram dialogar consigo mesmos, ora defendendo-se, ora acusando-se, conforme a instalação da consciência neles. E Paulo diz, a grande surpresa humana será naquele dia, quando os segredos dos corações dos homens forem abertos, no dia de Cristo Jesus, e nós então virmos o cumprimento do que Jesus disse, quando referiu-se a judeus que supostamente assumiam sua grife e seu pedigree de filhos de Abraão, de filhos do reino, e a eles Jesus disse, em verdade eu vos digo que muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os supostos filhos do reino estarão de fora. No capítulo 3, após nivelar a humanidade, nem porque ele diga que os gentios que não têm leis servem de leis para si mesmo, ele os isenta do conflito básico, que ele vem a descrever mais adiante no capítulo 7, ilustrando a situação da psicose básica de todo homem, a partir dele próprio, Paulo, dizendo o mal que eu não quero fazer, faço. O bem que eu almejo fazer, frequentemente não realizo. Desgraçado homem que sou. Esse diagnóstico que ele faz para si, ele faz para todos. E diz no capítulo 3, pois todos pecaram, e todos igualmente carecem da glória de Deus. Porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer. A garganta de todos é uma vala negra. A língua é venenosa. O que procede do interior é sujidade. Ambiguidade, ambivalência nos habitam. Jorra o que é doce, o que é amargo. De tal modo, é a situação calamitosa da condição real de cada um de nós, que ele não deixa ninguém isento. Ele simplesmente diz que todos estão numa situação
humanamente falando, irredimível. Por meios próprios, por recursos próprios, não há bom, não há justo, não há ninguém. Eu sei disso a partir de mim, quando eu vejo que as minhas melhores virtudes fazem latejar e emular os meus piores defeitos. Quando eu vejo que para cada coisa boa na minha existência, a ela corresponde um equivalente potencialmente ruim. Quando eu vejo que os meus melhores sentimentos são eivados, marcados, são vascularizados por veinhas simples, sutis, invisíveis, nanoveias de perversidade latente, ou de maquinação pessoal, ou quando eu mesmo me assusto com um processo mental, quando eu me percebo, depois de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, fazendo uma viagem que na minha mente não há mais lugar para ela acontecer, nem existir, nem ser feita. O simples fato de eu ter que me chamar à compostura mental, emocional, afetiva, denuncia aquilo que Jesus disse. Ora, vós sois maus. Não é porque vocês dão boas dádivas aos vossos filhos que isso os torna bons. Vocês só não são o diabo. Agora, não fiquem pensando que esses gestinhos bondosos de vocês entronizam, coroam, ungem vocês com a marca da bondade essencial, porque é mentira, não é fato. Nem em mim, nem em ti, nem homem, nem mulher, nem em ninguém neste lugar, nem na terra inteira. Aí no capítulo 4, Paulo diz, e cita o texto do Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa dolo. Este é o feliz. E depois de desconstruir todo esse cenário, ele entra com esta afirmação. E daí em diante ele começa a afirmar qual o significado desta definição. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. É sobre isso que eu queria falar hoje à noite, neste encontro de mentores e estações do caminho da graça. Porque, supostamente falando, essa era uma página já virada na nossa vida. A gente chega e diz, não, eu estou andando no caminho da graça. As pessoas me escrevem, depois que eu encontrei a graça, dá vontade de perguntar como estava o cabelo dela, se ela estava cheirosa, como ela estava se vestindo. Encontrei a graça. Foi a minha terra, porque lá em Manaus é que tem muita graça. 5 em cada 10 mulheres são graça em Manaus. Nome mesmo. Sou do caminho da graça. E eu fico me perguntando o que é ser do caminho da graça. Para você. Porque ser do caminho da graça, para muita gente, significa hoje ter deixado uma instituição religiosa e ter passado a frequentar um grupelho. Não se pode nem chamar de grupo, é grupelho. Mas é um grupelho de gente pequena e importante. Gente que rompeu, gente que tem consciência. Gente que agora resolveu viver como profeta da pós-modernidade, anunciando o evangelho da graça. Olhando assim, de olho em pé, para os pobres judeus evangélicos. Olhando com aquela atitude de graças a Deus,
Eu agora tenho liberdade para farrear com os romanos. Para 80% das pessoas que estão no caminho da graça, como movimento histórico, o significado é esse. Eu estou livre da lei dos judeus evangélicos e agora libertado para soltar a franga com os romanos. Aleluia! Porque bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E eu sou um deles. Ganhei na Mega Sena celestial. É uma atribuição divina. Deus foi com a minha cara. Rolou um negócio, o que eu posso fazer? Ele olhou para mim e falou, esse é o cara. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode traçar a mãe dele, ele é meu. Ele pode ser inafetivo com os filhos o resto da vida, mas ele é meu. Ele pode ser aquele indivíduo incapaz de dedicar amor leal, fiel, constante a alguém. Não faz mal, ele é meu. Ele confessa que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Me fez este favor de votar em mim, diz Jesus acerca dele. E o indivíduo sai andando na sua enganosa presunção, achando que alguma coisa da graça de Deus entrou nele. A única coisa que entrou nele foi muita graxa mesmo, muita vaselina, muito KY existencial, muita proteção para brincadeira aqui dentro, muito óleo, muito D40, para tirar rangedeira de porta. Esse é o único óleo que está lá nele, é para rodar sem ranger. Mas óleo de Deus, graça de Deus, consciência de Deus, luz do Evangelho, nenhuma, quase nenhuma. Eu não sei o que você veio fazer nesse encontro, agora eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim dizer palavras simples, rápidas, tolas e bobas, na esperança de, em nome de Jesus, todos nós sermos salvos da idiotice, enquanto dá tempo. Mais um ano nesse estado, alguns ficam sem retorno. Doenças de equívocos espirituais que são catapultados por falsas impressões de percepção superiores, tornam a gente pior no segundo estado do que naquele tempo legalistinha, mas de uma ignorância ainda sincera que um dia houve na sua existência. O Salmo faz essa afirmação peremptória e inicia com ela, nos dando essa garantia de bem-aventurança, de felicidade. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há mancha, não porque não haja, mas porque Deus o tornou inimputável para aquilo. E a leitura imediata nos dá a sensação de que nós ganhamos uma carta de alforria para qualquer coisa. De que instalou-se a hora da nossa vez, da nossa liberdade, do nosso capricho. Tudo antes era trauma. Agora sim, eu estou no processo terapêutico de libertação e de cura. Foram-se embora todos os meus grilos. Eu estou tão bem que nem culpa eu sinto mais. E aí eu tenho uma notícia a dar a você. Graça de Deus sem consciência de Deus só produz psicopatas. Quando o indivíduo, nesse equívoco, nesse engano, fica pensando que a bem-aventurança de Deus é uma eleição maluca e arbitrária
que designa você para ser dele, não importando se você seja de fato amante do inferno. Não é a palavra da graça do Evangelho encontrada em lugar nenhum e em Evangelho nenhum. O que a gente tem nessa descrição inicial é a afirmação da segurança absoluta que qualquer um de nós e todos nós podemos ter e devemos ter se de fato fomos achados em Cristo e na sua graça. O problema é que a gente resiste muito a isso. É muito fácil você simplesmente começar a aderir à graça de Deus. É vantajoso do ponto de vista ideológico, filosófico, psicológico. Eu já encontrei pessoas, inclusive, que me escreveram dizendo: eu não estou muito afim desse caminho, não, mas a psicologia desse negócio faz bem para a cabeça. Faz nada. Quando ela não se instala como graça e verdade que se beijaram, quando o beijo da graça e da verdade não aconteceu no ambiente interior do meu coração, quando a praça de namoro da graça e da verdade não é meu peito, a ideia da suspensão do juízo só produz psicopatia, cínicos, sórdidos, insensíveis, inafetivos, sem neurose, porque já não tem mais responsabilidade, sem paranoia, é porque estão em total alienação, sem culpa, não porque estejam perdoados, simplesmente porque estão sem a possibilidade de continuarem a reconhecer a bênção e a saúde da culpa verdadeira. Culpa, que seja só sentimento de culpa, que não corresponda à realidade daquilo que Deus chame de verdade, que em tendo sido transgredida, precisa produzir um sadio estado de culpa em mim? Se ela, todavia, não é a culpa que decorre da transgressão, mas apenas da fabricação mental, da emulação, da neurose religiosa, dos pilares morais obrigatórios, ou de qualquer voz acusadora de homens ou de demônios, essa culpa eu não quero e não é para mim. Sentimento de culpa sem culpa real é doença. Assim como culpa real que não se faz acompanhar de sentimento de culpa é desgraça, é morte, é sintoma de psicopatia crescente. A gente ouve falar em psicopatia e fica assustado, pensando no serial killer. Não é nada disso. O serial killer já é o mondrongo, já é o Everest da psicopatia. Já é o terremoto de 10 na escala Richter. Agora, esse negócio começa muito sutil. Não necessariamente levará você a tornar-se um criminoso, mas com certeza levará você a ficar daquele lado que Jesus diz: chega para lá, porque eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu estive nu, não me vestiste, eu fui forasteiro, estrangeiro, não me acolheste, eu estive preso, não me visitaste. Aquele é um estado de psicopatia também, suave, sutil, latente. Ele não mata, ele só se omite. Ele não chicoteia, ele só não defende.
Ele não acusa. Ele só não justifica. Ele não advoga o ódio. Ele só não perdoa mesmo, de coração, e pratica aquilo como alegria de existir. Isso vai crescendo dentro da gente. Se manifesta com esse sintoma inicial da ausência da bênção da culpa quando há algo para a gente se sentir culpado. Eu agradeço a Deus todo dia a bênção de ter culpa. A bênção de não poder ser grosseiro com a minha mulher sem que o meu coração me acuse. A bênção de não poder viver num estado de impaciência com pessoas sem que o meu coração me perturbe. A bênção de não conseguir encontrar um lugar de repouso dentro de mim se eu sei que eu desconfortei alguém. E eu peço a Ele que me salve de qualquer estado de não culpa, havendo razão para culpa. Porque culpa é graça de Deus. Bem-aventurado o que experimenta culpa quando há razão para culpa. Bem-aventurado o que não perdeu as medidas e as proporções dos significados das ações. Bem-aventurado é aquele que, estando livre das neuroses, das culpas atribuídas por terceiros, pelo superego, pela igreja, não perdeu, todavia, a referência sólida da rocha eterna, do balizamento inquebrantável, da verdade que é, para ele, dentro do coração dele. Então a gente, sem sentir, começa muitas vezes a, enganado pelo diabo e por nós mesmos, a nos escondermos sob a bandeira da graça de Deus, não para que haja conversão, transformação, mutação, não para que haja um novo homem, eclosão dentro de mim, não para que esse casulo das minhas durezas e perversidades se quebre, exploda aí de dentro um ser novo em vida. Não, para nada disso. É graça de Deus apenas para que eu me sinta de Deus enquanto eu sou dono de mim mesmo, fazendo o que der e o que rolar. É por isso que depois de começar com uma afirmação tão poderosa como esta, que aparentemente é tão peremptória que não demandaria nem a sequência do salmo. Porque se você começa com uma afirmação desse tipo, bem-aventurado o homem que não recebe imputação de pecado, acerca de quem Deus diz, nele não há dolo. Está feito justo por mim. É tão maravilhoso que deveria parar aí. A questão é que isto é fato e está feito. E é assim que é. Mas não necessariamente porque está feito e é, se torna. Porque se está feito e é, e em estando feito e em sendo, se torna automaticamente, Deus não precisaria ter perdido esse tempo inteiro de evolução da consciência humana até agora e até aqui. Bastava ter criado um ambiente sem árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós estaríamos em estado de inocência latente, semissímia, todo mundo aí gostoso, para lá e para cá. Há um propósito na nossa culpa.
Há uma graça estranha e misteriosa de Deus que decorre desse choque de bem e de mal. Para a gente chegar neste momento definitivo, único, no qual Jesus afirma e garante que está tudo feito, tudo pago, tudo consumado, no qual ele diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui iniquidade, a quem Deus imputa justiça. Ele deu esse brado, mas à volta daquela cruz, as pessoas continuaram seguindo o seu caminho. Quem era profissional da morte continuou matando. Quem era profissional do embalsamamento continuou embalsamando. Quem era profissional da funerária continuou carregando corpos. Quem era profissional de qualquer coisa continuou o que continuava. Mas estava feito. Estava feito para poder se tornar naqueles em cujas mentes e corações o que Deus fez encontre um lugar para ser. É por essa razão que o Salmo, depois de fazer essa afirmação tão definitiva, ele inicia um processo de relutância humana em relação ao que está feito. Enquanto eu calei os meus pecados, diz o verso 3, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se me tornou em sequidão de estio. Agora olha aqui para mim. Vamos ser honestos e sinceros. A gente está aqui numa reunião do Caminho da Graça, confessando essa realidade epitáfia e poderosa de que assim que é está feito e consumado. Mas eu queria que você me respondesse uma coisa. Como está seu coração? Porque a única maneira de saber se essa verdade definitiva e consumada se consumou na sua vida é se você puder me falar do seu coração. Como é que está seu coração? Pode haver toda a graça de Deus, mas se eu continuar sem beijar a graça com a verdade da minha boca, da minha alma, do meu espírito, do meu ser todo, sem esse beijo de verdade na graça, o que está feito não se realizará como bem em mim, nem em meu favor. Jamais. Enquanto houver esse enquanto que se posterga para sempre. O indivíduo está aí. Há quantos anos você está ouvindo ou lendo a palavra do Evangelho da Graça? Há quanto tempo? E enquanto isto, eu quero saber o que está acontecendo. Verifique se não há constantes gemidos todo dia. Não adianta você sair dizendo que a graça de Deus é real, que o que Jesus fez está consumado e é definitivo, se no seu coração o processo de adiamento do salto, da entrega, do abandono de si nele, na determinação interior total de dar razão a Deus em tudo, ainda que seja contra o seu capricho mais adulado. Se for capricho em rota de colisão com a verdade de Deus, eu tenho que ter a coragem de dizer: esse não é o meu caminho, não é a minha vereda, do contrário. Eu vou iniciar esses enquantos. Enquanto isso, a gente estuda sobre a graça, enquanto isso a gente lê o site, enquanto isso a gente vê a Vem TV, enquanto isso a gente vai nas estações do caminho, enquanto isso a gente vem a encontros como este, enquanto isso a gente recomenda às pessoas que leiam
os textos que eu escrevo por aí. Enquanto isto, a gente vai fazendo de conta que nós somos gente pró-Deus, pró-graça. Mas calando os pecados. Ou você pensa que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nos exime de um encontro cara a cara com o nosso próprio pecado. Não existe real consciência nem experiência da graça de Deus na vida de ninguém que anteriormente não tenha tido a bênção da culpa instalada no coração. Gente que não viveu a experiência da dor. Dor, não porque foi necessariamente maltratado pela existência, mas porque foi, sobretudo e acima de tudo, iluminado pelo Espírito Santo. Sem essa luz que dolore a consciência, que faz a gente se auto-perceber, se discernir, que faz a gente não confiar nem na nossa própria consciência, que faz o Salmo 139 rodar como uma oração constante dentro de nós. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e se houver, me guia pelo caminho eterno. Se não houver esse estado de suspeição constante, se aquilo que você chama hoje de minha calma não é pacificação no Evangelho, mas é apenas mornidão e dormência, tome cuidado, porque você está confessando a graça de Deus e, enquanto isso, calando os seus pecados, e o produto disto é sempre o mesmo, é gemido constante na existência, é um desacalento, um desassossego, um frisson, uma incapacidade de sossegar, uma hiperatividade em todos os níveis. É a contagem regressiva estabelecida pela fobia da morte, afligindo você, dizendo, eu preciso arrancar o máximo daqui. O que está rolando? Onde é que está rolando? O que está aparecendo? Meu Deus, onde é que é? Como é? Aquela aflição. É hiperatividade mental, emocional, afetiva, sexual, de todos os níveis. Tudo. Quero aproveitar. Agora, o resultado é uma gemedeira sem fim. É um adiamento constante. Depois de um tempo, você vê a pessoa ficando de fato cínica. Essa palavra da graça que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, ano passado, 6 meses atrás, comoveu você, se não se fizer acompanhar de consciência que não tem medo da verdade, que não tem enquantos para Deus, que não tem espaçamentos, que não tem prazos, que não faz contagem regressiva, que em discernindo a verdade a pega. Se isso não se estabelece, não se instala em mim, mas ao contrário, se o que vai crescendo é esse espaçamento, é essa negociação, é essa barganha existencial, é esse enquanto para sempre. O que lateja de maneira incurável no coração da gente, então, é esse constante gemido todo dia. Aí a pessoa fica dizendo, tem alguma coisa errada. Pode até ser que haja com o seu cérebro. Era bom fazer um exame. Pode ser que haja alguma área em deficiência. Mas não havendo, não há razão para alguém que diga, eu sei que está pago, consumado. Eu sei que o Evangelho é vida. Eu quero a vida do Evangelho em mim. E a vida do Evangelho em mim não é uma magia, é uma decisão em fé de andar no mandamento do amor, da verdade, da justiça e da graça todos os dias,
e eu quero isso estabelecido dentro de mim, não há razão para que, sendo assim, você não experimente a paz que excede a todo entendimento, a toda igreja, a todo mundo, a toda falência, a toda qualquer coisa. Se há toda essa afirmação de graça de Deus, mas contraditoriamente o coração existe em constante gemido todo dia, eu digo a você, é porque você ficou apenas com o conceito dessas coisas, mas permanece existencialmente vivendo neste enquanto para sempre. Enquanto der, você vai empurrando com a barriga. O resultado, essa psicopatia acerca da qual eu falei, que muita gente acaba enveredando pela não compreensão e pela não entrega à verdadeira graça de Deus. E aí o indivíduo fica pensando que existe uma conspiração celestial contra ele, porque ele diz, a tua mão, ó Deus, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. E na realidade, não é Deus quem está em guerra contra ele, ninguém suportaria guerra contra Deus. A guerra é em mim mesmo, é o mau combate, é o enquanto para sempre, é o adiamento sem fim dessa entrega, dessa definição, é a vontade de fazer com que a graça de Deus seja apenas algum tipo de conforto exterior para que eu passe por algum lugar apertado sem transformação interior alguma. Para que eu caiba como eu estou. E enquanto isto, a alma vai gemendo, o vigor vai secando, a estrutura do espírito, dos ossos do ser, vai se tornando pueril, a alma cai em sequidão de estio, perde a alegria por Deus, pelo Evangelho, perde todo o regozijo na esperança da glória, se torna um ser completamente midiático, existindo apenas porque ele consegue ou pensa que pode auferir de benefício ou cócega existencial momentânea, mas não prova jamais o benefício do Evangelho dentro dele mesmo. Por causa deste enquanto que se prolonga para todo sempre. Aí diz o verso 5, que este homem que discerniu que a felicidade e a bem-aventurança está no fato de que em Deus se pode ter a nossa iniquidade perdoada, o nosso pecado coberto, a nossa felicidade é ser aquele homem ou mulher a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Ele, no entanto, vence esse adiamento, esse prolongamento, esse tempo evocado para si mesmo, esse direito de maldade particularizada, esse direito de grife de pequenas perversidades, esse direito de autoindulgências para pequenas maquinações. Chega, no entanto, a hora da insuportabilidade. Para quem está, de fato, sob algum respingo da graça de Deus. Chega um momento de insuportabilidade. Onde você discerne que ou é a psicopatia, é o diabo usando equivocadamente na nossa mente a noção de graça para fazer com que a gente pense no favor imerecido que nos cobre e que nos unge para que a gente ande na nossa própria perversidade maior, menor, diminuta, escondida, aparente, com a nossa própria gestão. Enquanto o desassossego nos toma,
a fraqueza espiritual nos assola, a desconstrução da nossa alma se estabelece e o nosso ser resfolega em gemidos. Aí chega a hora para quem, graças a Deus, tem esta hora de reconhecer a bênção da culpa e chegar e ficar cara a cara diante de Deus, como diz o verso 5, que afirma: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. A gente não tem ideia do significado dessa afirmação. A maioria de nós nem concebe o significado do próprio pecado em si mesmo. Tem gente aqui se sentindo muito legal agora, porque traía e não está mais traindo, porque passava da conta demais quando bebia, chegava todo vomitante. Agora não, o cara está sóbrio, vai até a hora que diz assim: ainda dá para eu andar. Aí ele se sentiu maravilhoso com essa conquista de quantidades líquidas ou de qualquer outra natureza. Ele começa a fazer os aferimentos de melhoria dele por esses valores que são dos judeus, do farisaísmo, são as medições no latão d'água por lá de fora. Mas não tem nenhuma consciência do que significa confessar ao Senhor os meus pecados e as minhas iniquidades não mais ocultar. Essa nudez para Deus, que é também insuportável. Que isso é suportável sob a graça de Deus. Sem a graça de Deus eu sou consumido, eu sou devorado. Eu não suporto a experiência da verdade e do santo, a menos que eu chegue coberto na minha consciência pela certeza de que está pago. O que está faltando é eu ter a coragem de beijar a graça com a verdade. E aí, confessar ao Senhor as minhas iniquidades, que são feitas de elementos que não são esses necessariamente grotescos que a religião designa. Confessar os meus pecados tem a ver com tanta ninharia, com tanto conjuntinho de coisa que se encontra em mim, com tantos vasos comunicantes, com tantos interesses estranhos, com tanta sordidez abençoada, com tanta vaidade ungida, com tanta arrogância travestida de intrepidez, com tantas outras coisas que eu não tenho nem a coragem de olhar. É tanta sensualidade travestida de beleza, aparentemente, quando você vê que no fundo o que existe é uma emulação sedutora o tempo todo. É tanta cobiça que se faz acompanhar por Deus abençoe você, meu irmão, enquanto os olhos te chupam. Enquanto eu prossigo daquele jeito, Deus pode ter dito que está tudo feito e nada se realizará em mim. Até que eu tome essa decisão de me apresentar nu diante dele, de tirar roupa, de dizer como Isaías: ai de mim, ai de mim. Isaías era um cara, gente muito boa. Não tem um aqui para desatar a sandália das correias de Isaías. E quando olha o santo, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo sórdido de boca.
e os meus olhos viram o Santo. A bem-aventurança desse susto, desse choque, desse encontro, desse desmantelo, desse desossamento da gente, desse cair por terra, é o que aprofunda para sempre a consciência da graça em nós, porque, como eu disse no início, ninguém terá a graça plantada com seu espigão e as suas raízes até as entranhas do ser, se antes a consciência não tiver vivido a vereda da bênção consciente da culpa. O interessante é que quando esse dia chega, faz com que Davi, que é o autor do Salmo, diga no verso 6, que quando ele teve a deliberação de confessar ao Senhor a sua iniquidade, o seu pecado não mais ocultar, essa realidade de ficar nu diante de Deus foi precedida por um eureka, por um momento, por uma subteza, por uma determinação, por um momento, por uma hora, por um instante. São aqueles momentos quânticos do ser que não dá nem para medir em tempo, é luz imensurável. E ele disse, a coisa inteira começou no dia que ele disse para si, disse olhando na sua própria cara, disse se enxergando, disse, confessarei ao Senhor as minhas iniquidades. Tem gente que acha que esse dia chega todo dia, que ele é muito fácil. Para a maioria de nós aqui, nunca houve este dia até hoje. Os nossos arrependimentos têm sido ainda os arrependimentos da religião. São os arrependimentos da plasticidade, das exterioridades, das moralidades, das visibilidades, do que se mede, do que se vê, do que os olhos do outro julgam. Pobre é aquele para quem a referência que existe seja essa, do superego ou dos outros, ou dos colunamentos estabelecidos como limite de comportamento. Esse dia, quando chega, quando a gente confessa, não oculta, quando a alma se arreganha para sempre, sem conversa, sem escusas, ele é precedido por determinação. Por essa hora em que eu chego e digo, chega, não dá mais para continuar nessa gemedeira, brincando de Deus, falando de Deus, me reunindo em nome de Deus, cantando para Deus, divulgando Deus, promotor de Deus, agente de Deus, cooperador de Deus, achando tudo isso muito lindo. Deus é lindo. Enquanto eu ando sob a batuta infernal de constantes gemidos todo dia, declarando que eu estou tomado pela paz que excede a todo entendimento, quando de fato eu estou tomado pelo gemido que não cessa nunca. Se não chegar esse dia quando eu digo, como ele afirma, disse. Chegou o momento em que eu parei, eu olhei e disse, chega. Eu sei que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Eu sei
que o feliz é aquele que recebe a justiça de Deus, que o justifica. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. O justo viverá pela fé. Eu sei. Então, se eu sei, chega de brincar disso. Chega de declarar que eu ressuscitei com Cristo, que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, enquanto eu me alimento de gemido, de angústia, de ambivalência, de incoerência, de irresolução, de desarmonia, de guerra interior, de disposição para o ódio, para a briga, para a raiva, para a irreconciliação, para o boicote, para o orgulho, para a exacerbação da vaidade, para o culto ao narcisismo ou para qualquer outra manifestação que invalide a verdade do encontro do beijo de Deus com a verdade de Deus em mim. Tem que chegar esse dia em que eu diga. Nós, gente da graça de Deus, gostamos muito quando lemos Paulo afirmando que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Ai, dá uma satisfação maravilhosa. Porque se eu não quiser, foi o Senhor que não quis ainda. Se eu não fiz, foi o Senhor que não me capacitou ainda. Eu continuo Adão com Eva e o diabo no paraíso. Foi a mulher que tu me deste, ou foi a serpente. Transferência, transferência, transferência. Agora, já não é transferência para o diabo, agora é transferência direta para Deus. Senhor, eu estou aqui. No dia que o Senhor quiser, queira. Mas queira bem querido. Com muita vontade, de preferência, tem que ser um desejo daquele tipo que arrombou Paulo. Mas eu estou aqui. As ordens para ser alcançado. Efetue em mim o teu querer, realize em mim a tua vontade. Eu estou aqui. Minha parte eu já fiz. Foi ter surgido do nada, Senhor. O Senhor nem precisou me criar. Eu apareci do nada para fazer toda a tua vontade. Agora diz qual é, porque eu preciso de vontade. Sabe como é que é? Eu estou aqui, consciente de que o Senhor é Deus, mas falta aquela disposição. Eu sei o que o Senhor quer, está faltando mesmo aquela energia. Mas como é o Senhor que opera essas coisas, eu tenho até medo de me oferecer para fazer e soar arrogante. E parecer que eu estou querendo competir com a tua graça. Por isso que eu estou assim, nesse estado de vagabundagem santa. Nesse estado de ócio não criativo, perplexamente idiotado. É por isso que eu estou aqui todo dia dizendo, Senhor, não precisando de mim, disponha. Até que o Senhor queira fazer a sua própria vontade e realizá-la em mim. Esquecidos de que no mesmo lugar em que assim se diz, se afirma, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deus é quem realiza em mim o querer e o realizar, mas como eu não sou Deus, isso é um problema dele. E eu não tenho nada a ver com essa parte do departamento. Eu só sei que ele faz, mas só sei também que ele diz que eu tenho que fazer, desenvolver. E eu vou andar com temor e tremor, crendo que cada movimento meu na direção da vontade de Deus é Deus efetuando o querer e o realizar. Mas eu não estou esperando solavancos e nem supapos. Se na minha consciência eu puder dar um passo adiante, eu dou. Se com a minha consciência eu puder dar um passo para cima, eu subo. E Jesus não nos deixa enganados quando diz, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue,
tome a sua cruz e siga-me. Em momento algum, ele transferiu para o Pai. Se o Pai quiser que alguém seja meu discípulo, o Pai lhe dará a vontade poderosa de querer negar-se, e mais forte ainda será a turbinagem espiritual para que ele tome a cruz, e mais forte ainda será a intensidade para seguir-me. Portanto, fiquem quietos. Se não bater essa coceira, não saio do lugar. Essa persuasão não vem do Evangelho. No Evangelho, todo aquele que diz bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, já tem consciência suficiente, força suficiente, poder suficiente, luz suficiente, energia suficiente para dizer: confessarei ao Senhor a minha iniquidade. Chega dessa barganha com a graça de Deus e a relatividade da minha condição. Que a graça de Deus é absoluta, eu sei. Que eu sou relativo, eu sei. Eu não tenho que dizer isso para mim todo dia. O que eu tenho todo dia é que ter a consciência de que a graça absoluta de Deus se renova na minha relatividade. Se na minha relatividade houver o desejo humanamente mais próximo possível do que seja absoluto de dizer: eu quero andar na luz, como Ele está na luz. Eu quero que o sangue de Jesus, o seu Filho, se renove todo dia em mim, lavando a minha consciência. Não porque está pago, mas porque o benefício do que está pago está sendo feito para o meu bem todo dia. Aí tem que chegar esse momento em que eu diga. E a gente veio até aqui a esse encontro, eu pelo menos vim, na esperança de que no coração de todos nós, ou de muitos de nós, surja essa decisão de dizer: disse, confessarei ao Senhor as minhas iniquidades. E o verso 6 continua dizendo: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Bastou eu dizer que diria. Bastou que dentro de mim houvesse essa decisão mental. Chegou a hora de dizer: confessarei ao Senhor as minhas iniquidades. Eu disse para mim mesmo: eu farei isto. E na hora que eu disse isso para mim mesmo, estranhamente, os gemidos do meu coração foram cessando, porque dentro de mim surgiu o testemunho verdadeiro de que Ele já tinha perdoado a iniquidade do meu pecado. Eu não faço nenhuma dessas coisas para ser perdoado, eu faço essas coisas para provar o perdão. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo. Eu também. Mas o que está feito só será verdade quando verdade for como bem em mim. Do contrário, em minha boca será apenas estelionato, porque eu confesso com a boca aquilo que eu não tenho coragem de dizer para dentro, que é bem para a minha vida já. Quando eu disse: confessarei ao Senhor as minhas iniquidades, Ele perdoa a iniquidade do meu pecado, é que o verso 5 se tornou existencialmente real. De fato, o verso 6, historicamente falando, espiritualmente falando, psicologicamente falando, precede o verso 5. Foi porque ele disse que ele provou. E quando ele provou o perdão, ele perdeu o medo. E aí ele aprendeu que o estado de maior conforto do ser diante de Deus é inudez. Não tem mais ocultamento, nem sombra. Eu posso chegar diante dele
como eu sou, não porque Ele vai instituir, perenizar esse estado, mas porque, exposto nessa luz e na verdade, inicia-se um processo infindável de cura dioturna no meu ser. Aí olha só o que ele diz. Verso 6. Sendo assim, provando eu isto, experimentando eu a realidade desta graça e desta verdade, tornando-se isso de fato realidade em mim. Sendo assim, todo homem bom, piedoso, que ame o caminho e a vereda da verdade, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Quando isso se torna assim para mim, quando é assim, isso reverbera, isso ecoa. Isso não fica só em mim. Isso ganha condição missional imediatamente. Atinge outros. Já não mais porque eu falo da graça de Deus, mas porque as pessoas veem a graça de Deus em mim. Que eu sou um bem-aventurado, ando perdoado, sem medo de juízo nenhum, de inferno nenhum, motivado por céu nenhum, movido pelo motor do amor de Cristo em mim, me alegrando na esperança da glória de Deus, habitado pelo Espírito Santo, sem tornar a graça de Deus vã na minha vida jamais, confessando a Ele a minha iniquidade, vivendo a paz e não o gemido que decorre do perdão dele, e sendo assim todo mundo vê. Sendo assim, a gente não fica estagnado no grupelho para sempre. Sendo assim, isso vira coisa virulenta, se torna contagiante. Sendo assim, os que estão longe dizem, eu quero para mim também. E a minha pergunta é, quem é que olhando para você diz, eu quero para mim também? Quem? Ou você é daquele tipo que diz, eu vou aproveitar, vou fazer uma visita a ela, porque o pai dela morreu, coitada, ela está tão frágil. Quem sabe agora eu levo ela para lá. Eu vou fazer uma visita porque o marido a abandonou. Ela está tão desgraçada, coitada, quem sabe agora ela aceita um convite para ela. Eu vou fazer uma visita a ele porque ele faliu, aleluia. Então agora ele está sem nada. Quem sabe chegou a hora da gente ganhá-lo para Jesus. Ser um bando de vampiros torcendo pela desgraça dos outros para ver se tem uma oportunidade, na fragilidade, dar uma cantada, uma seduzida espiritual no pobrezinho. Simplesmente porque não é assim. Porque não existe essa verdade em você. Ninguém chega e diz, eu quero para mim, Deus, aquilo que eu vejo nele. Porque quando é assim, todo homem que tem um coração tendente à piedade diz, eu quero também. Mas é porque não é assim que absolutamente nada acontece. Com efeito, sendo assim, se for assim, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Quando é assim, a gente não só se torna contagioso e virulento no amor de Deus, mas quando é assim, o coração cresce em segurança, perde o medo dos dilúvios. Quando é assim, tu és o meu esconderijo, verdadeiro. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E aí, de repente, sendo assim, o verso 8 muda a linguagem do Salmo, que até então é uma confissão de Davi sobre a sua condição existencial. E do verso 8 em diante, sendo assim,
havendo agora a presença real da graça que justifica, que decorreu da consciência de culpa sadia, que implicou no abraçar o perdão e a graça de Deus em verdade, e que gerou em mim o benefício prometido, que se encarnou e se materializou e resplandeceu. E aí, em sendo assim, a minha existência emula a de outros. Eu viro carta viva, caminho vivo, manifestação da bondade e do amor de Deus. E todo homem inclinado a tal coisa olhará para mim e dirá: eu quero para mim também. E aí, sendo assim, eu encontro refúgio, eu sou preservado da tribulação, mas a linguagem muda. Quando é assim, acaba apenas esse movimento que confessa para Deus quem eu deveria ser e não sou. A graça que me acolhe é a graça que me transforma. A graça que me perdoa é a graça que me põe no caminho da vida perdoada. A graça que me justifica me faz justo. A graça que é palavra de Deus para o meu coração se inscreve em mim como vida. Por isso é que o verso 8 muda o tom da conversa. E de repente, Davi começa a falar como Deus. Instruir-te-ei, te aconselharei, te ensinarei, sob as minhas vistas te darei conselho. Por quê? Porque quando a graça de Deus realiza esse bem, sendo assim, eu já não sou mais uma pessoa que tem que andar sendo todo dia lembrada por alguém ou por algum superego religioso sobre qual seja o mandamento de Deus. Agora Deus fala em mim. A continuidade do Salmo não tem nenhuma tremedeira de Davi dizendo: então parei eu e começou o Senhor. Quem começou continua. Ele fala como Deus, porque Deus fala nele. Não há mais desculpas, não há mais álibis, não há mais evasões, não há mais necessidade de dizer: ninguém me ensinou. Vós tendes a unção que vem do Santo e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Quem fica a vida inteira dizendo que está precisando que alguém ensine é porque não quer ser ensinado por Deus. Quem quer ser ensinado por Deus é ensinado. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, sem medo, eu te darei conselho. Ele continua falando para ele mesmo: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, que só anda se você atochar fogo no rabo, senão empaca e não sai do lugar. Ao contrário, não sejais assim, como bichos que só se deixam levar para algum lugar se for na base do freio ou do cabresto, se for na dominação. Quantos de vocês já andaram sentindo saudade daquele tacão tirânico que havia lá onde vocês estavam? Aquele pastorzão que dizia: ó, não namora com esse aí não, que esse aí não serve para você, minha filha. Não gostei daquela moça com quem você chegou domingo lá, não. Você continuar com ela, eu retiro a cobertura espiritual. Pastor, a gente pode namorar? 2 palhaços na frente de um babaca. Aí os palhaços perguntam. Ele diz: não, vocês vão ficar 3 meses em observação sob a irmã Marilda, que vai olhar vocês durante 3 meses.
Quem anda na graça de Deus, no Evangelho, com Deus, não precisa mais ficar perguntando o que é. Quantas vezes eu escrevi para alguém aqui perguntando alguma coisa a respeito de qualquer coisa? Vocês já me viram escrever para alguém? Escuta, eu estou numa dúvida. É arrogância minha? Não, eu não sinto necessidade nenhuma. Nenhuma, não é por arrogância nenhuma. Não sinto. Até hoje não senti. E quando eu queria conversar com meu pai, não era para saber o que fazer, era para compartilhar algo que eu sabia o que tinha que ser feito. E ele foi e não mudou nada, porque está tudo escrito aqui dentro de mim. E se queimarem todas as Bíblias, não vai mudar nada, porque está tudo inscrito aqui dentro de mim, ninguém pode apagar. Agora, todo dia eu também digo que eu não quero ser como a mula, não quero ser como o cavalo, não quero ser como o jumento, não quero viver sob as bases de freios e tacões, e domínios e controles, e imposições de circunstancialidades, não quero aprender apenas se for apanhando. Eu quero ter entendimento, eu quero que Ele me dê a luz do olhar dEle, do discernir dEle, que eu já tenho. E quando eu penso que não tenho, é simplesmente porque o meu coração não está disposto a fazer a vontade dEle, porque quando eu me disponho, na mesma hora, eu sei que eu sei. Na mesma hora. E ele conclui dizendo que, sendo assim, a gente se poupa do sofrimento que o ímpio tem que curtir. Sendo assim, a nossa vida na confiança, na misericórdia de Deus, nos assiste o dia inteiro. A bondade de Deus nos faz assistência quando é assim. Sendo assim, a gente se alegra no Senhor, se regozija, exulta e anda em retidão de coração, em prazer na retidão de coração. Aí você diz, puxa, eu saí lá da minha cidade para vir até esse recanto do Rio de Janeiro, em vargem grande ou pequena, ou média, seja qual for a vargem, não é a virgem grande, é a vargem grande. Eu vim até lá, vim até aqui para ouvir o Caio falar essa bobaginha. Pois é essa bobaginha que eu vim aqui falar. Toda noite, preparem-se, vocês vão ouvir bobaginha. As mensagens elaboradas ficarão para o dia e para a hora em que nós passarmos essa etapa. Todo mundo aqui sabe que eu tenho 1 bilhão de outras coisas a dizer para além de Andrômeda para vocês. Mas quanto mais eu digo, mais idiotados ficam. Ficam fazendo viagens cósmicas e não enxergam o próprio umbigo, nem o ser, nem a alma. Não se convertem em lugar nenhum. Então agora é Mobral. Mobral. Vocês têm a chance de não virem amanhã à noite me ouvir. Eu estou começando assim, com a desgraça dessa lambadinha, prometendo que amanhã continua, na basicalidade dessas coisas. Porque eu quero só dizer mais uma coisa a vocês. Quem quer que pense em qualquer lugar que esse movimento chamado Caminho da Graça significa alguma coisa especial para mim, está enganado. Vocês estão achando que eu estou traindo vocês? Não. Eu só não criei uma máfia. Vocês lembram da Vinde? Era 1 bilhão de vezes maior do que isso aqui. O Heraldo está lá atrás, o Edivaldo também, o Gessé. Lembram, está gravado em livros e fitas as dezenas de vezes em que eu disse que se aquilo ali virasse um fim em si mesmo,
eu pedi a Deus que destruísse. E que até me usasse para acabar com aquilo que eu tinha começado. Se eu era resoluto então, podem ter certeza, a minha resolução hoje é infinitamente maior. Gente, ou é ou não é. Mas brincar de graça de Deus, nós não vamos. Nós queremos ser os bem-aventurados, os felizes, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Queremos ser essa gente de Deus que é assim, porque não resiste a Deus, porque não fica nos enquantos para sempre, porque não adia, não prolonga, não posterga, porque não acha que o Evangelho é uma concessão que eu farei a mim depois de esgotados todos os meus projetos de antivida. Ao contrário, é uma determinação de andar na luz, de não andar na sombra, nem no ocultamento. Iniquidade perdoada é iniquidade que não é oculta. Iniquidade oculta é iniquidade que não quer ser perdoada. Então quem quer andar em perdão, ande sem ocultamento. E aí você vai encontrar o refúgio. E aí você vai saber como na sua fraqueza você se torna poderoso na tribulação. E aí você vai descobrindo que mesmo em qualquer circunstância haverá cantos de alegria sendo cantados no seu ouvido. E aí, sendo assim, você já não tem mais álibis nem desculpas. Você sabe, você fala com Deus, fala como Deus para você mesmo, repetindo a verdade de Deus, sem escusas. Sendo assim, eu sei, Senhor, que Tu me ensinas, que Tu me aconselhas, que Tu me instruis, que sob as Tuas vistas eu recebo o Teu mandamento todo dia. E eu não quero ser relutante nem recalcitrante. Não quero ser jumento nem mula nesse caminho. Não quero andar ou não andar por causa de ameaça ou não ameaça. Eu quero ser alguém movido, tangido pela emulação diária do Espírito Santo e da bondade crescente de Deus dilatando-se em mim. Eu quero carregar em mim não a gargalhada dos escrachados, mas a exultação da esperança no coração. Aí, sendo assim, as coisas serão de outro modo. Sendo assim, nós nos salvaremos de nos tornar uma denominaçãozinha ex-evangélica, sem nenhum significado para ninguém. Sendo assim, nós podemos nos levantar, largando a vida de menino, as desculpas, as escusas, os adiamentos, e assumindo agora a disposição de dizer: então eu disse, confessarei ao Senhor a minha iniquidade. E tu, na mesma hora, quando eu disse que iria, tu já tinhas feito. Eu provei o perdão do meu pecado. E aí eu entendi, discerni a maravilha de andar nu diante de Deus, só vestido por Ele, justificado por Ele. Aí, sendo assim, outros se inspiram. Sendo assim, as águas transbordam e eu não entro em pânico. Sendo assim, mesmo nos gemidos das angústias haverá cantos e promessas e verdades de livramento. Sendo assim, a palavra vai estar inscrita em mim, o conselho vai estar em mim, o mandamento vai estar em mim. Sendo assim, eu não precisarei apanhar, ou ser freado, ou ser encabrestado, ou ser dominado pela vida, nem por circunstâncias. Porque eu estarei andando na vereda do entendimento. E sendo assim, o que vai haver em mim é a exultação da esperança, da glória de Deus. É esse o nosso chamado.
É este o salmo do caminho da graça. Não o verso primeiro, o salmo todo, que começa dizendo o que é, mas termina dizendo que o que é só se tornará se eu tomar a decisão aqui, agora, já, de parar com os adiamentos e assumir as razões de Deus na minha vida. Sendo assim, nós temos todas as esperanças. Não sendo assim, é melhor voltar para casa. Vamos ficar em pé. Vamos orar.